Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. Você que trouxe a sua Bíblia em nome de Jesus, abra lá no livro de Lucas, o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. O último capítulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Aquele que pode colocar de pé referente à palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem não pode ficar sentadinho aí, em nome de Jesus, sem nenhum problema. A palavra de Deus. Deus me deu um tema sobre essa palavra dessa noite. E o tema que Ele me deu, se te perguntar, o que o pastor pregou amanhã? Ele vive. Oh, glória. Qual que é o tema? Ele vive. Isso. Então vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 13. A palavra de Deus nos fala assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Aleluia. Coloque sua Bíblia no banco, fazer uma oração, como de costume, como sempre faço antes de ministrar a gloriosa e santa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Deus. mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Aqui está a Tua palavra, meu Deus, a qual foi lida. Senhor, que a partir desse momento que eu diminua para que o Senhor cresça. Aleluia. Senhor, que eu esvazie de mim para que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo. Que eu desapareça para que o Senhor apareça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, nessa noite de Santa Ceia, Pai, para relembrar aquele grande dia, aquele grande momento, ó Pai, a qual o Senhor se encontrava ali com os seus discípulos, meu Deus, para que ali pudesse ser feita a ceia do Senhor. Pai, mas enquanto aqui, Deus, eu ministro a Tua palavra, eu peço ao Espírito Santo de Deus que fique à vontade no meio de nós. Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar nas nossas vidas, comece a tocar de uma forma sobrenatural sobre cada pessoa que aqui se encontra nessa noite. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe como nós chegamos a esta casa. O Senhor sabe, meu Pai, o esforço, meu Pai, que às vezes temos feito, meu Deus, para estarmos aqui. Não tem sido fácil, Senhor. Os levantes têm sido grandes. As caludas, meu Pai, têm tentado me parar e me derrubar. Mas eles esquecem, meu Pai, que eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus que me tirou do lamaçal do pecado, um Deus, meu Pai, com a qual eu não pedi nada, e tudo que eu tenho, tudo que eu tenho feito, não é para a minha glória, mas é para a glória do Teu santo nome, porque eu sou pecador, eu sou falho, necessitado, meu Deus, eu preciso de Ti. Sem a Tua presença eu nada sou e nada posso. Pai, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Paracleto,
vidas. Pai, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que a Tua palavra é que renova, a Tua palavra é que restaura, a Tua palavra é que cura, a Tua palavra, meu Pai, que nos vivifica. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abra os céus a esta casa nessa noite de domingo, Senhor, e fala conosco. Fala, Pai, com a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, senta batendo palma e dando glória àquele que é digno de honra, louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, aqui nós vemos uma história linda, uma história maravilhosa de dois homens a qual eram discípulos de Cristo, homens que andavam com Jesus e sabiam quem Jesus era. Mas, amados, sabemos que Jesus, Ele veio para quê? Ele veio para nos salvar, Ele veio para perdoar os nossos pecados, Ele veio para nos mostrar o caminho dos céus, Ele veio para nos revelar aquilo que estava oculto e escondido, Ele veio para dizer que tanto o céu é real, quanto também o inferno é real. Mas Jesus, pastor José Carlos, Ele está voltando. Jesus, Ele está chamando o teu povo, mas o teu povo não quer mais buscar ter compromisso com Ele. Muitos estão andando no seu próprio prazer, meu prazer. Muitos querem fazer a sua própria vontade, fazer aquilo a qual Ele se apraz a fazer, não muito buscando aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus colocou-nos no altar. Deus escolheu os seus, como escolheu os seus discípulos, para estar com Ele ensinando, para que quando Ele partisse, os seus discípulos ensinassem e pregoassem a gloriosa e santa palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje não tem sido diferente. Deus levanta pastores, missionários, pastoras, presbíteros, evangelistas. Deus levanta homens e mulheres de todos os lugares. Deus nos tira do lamaçal do pecado, do erro, e nos purifica. Aonde éramos, eu como costumo dizer, eu era um lixo para a sociedade, mas hoje estou eu aqui no altar glorificando, exaltando o nome de Deus. Aleluia, Deus. Jesus disse: olha, meu filho, meus filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, vocês também vencerão. Então, quando Deus escolhe homens e mulheres para a tua obra, Deus não escolhe covardes, Deus não escolhe homens frouxos, Deus não escolhe preguiçosos, Deus escolhe aqueles a qual está disposto a passar por tribulações, a passar por calúnias e provações, para continuar de pé. Irmãos, eu não vou dizer que está sendo fácil essa transição. Tem sido momentos difíceis. Até eu mesmo pensei em fechar as portas e voltar para a igreja onde eu congregava, mas Deus não permitiu. Deus falou: olha, meu servo, eu te chamei, eu te escolhi, persevera, continue firme. Muitos vão pular do barco, muitos vão pular e vai naufragar, muitos vão sair da presença, mas continue perseverando, porque eu sei que muitos eu estarei levando para aquela obra e para aquela casa, em nome de Jesus. Então só persevera e eu te darei a vitória. Oh, glória a Deus. Por isso uma parada de 30 dias, por isso uma parada para reflexão, uma palavra para orar, para subir ao monte, para clamar, descida e subida, oração nas madrugadas, para que Deus possa fazer a obra dele neste lugar. Quantas histórias nós já ouvimos sobre este lugar? Às vezes havia só 2 pessoas aqui antes de eu vir para cá. Havia o presbítero Mário e havia a missionária Edna. Mas os dois em orações, eles não fecharam as portas. Aleluia. Eles mesmo, os dois sozinhos aqui, eles perseveravam. Imagina se eles tivessem desistido. Eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui hoje. Mas pela fé de um casal, de um missionário e de um presbítero, que o presbítero Deus já o levou esse ano, mas a missionária continua aí, em nome de Jesus. Mas se não fosse a fé desses dois, essa porta não existiria mais. Talvez eu nem vocês, alguns aqui, não teria conhecido. Mas voltando aqui dentro da palavra, Jesus, ele veio para salvar.
salvar os pecadores. Mas pastor, como que aconteceu tudo isso para que Jesus viesse à terra? Tudo aconteceu através do pecado, através do erro do homem. Aí o pecado, ele entrou, mas entrou como? Primeiramente, Satanás, astuto demais, mentiu para Eva. Satanás mentiu sobre Deus. O segundo, pela desobediência. Adão e Eva escolheram comer de um fruto, irmãos, a qual eles não tinham escolha, porque eles não poderiam comer daquele fruto. Eles não tinham escolha, era não comer, mas eles comeram. E o terceiro, a forma que o pecado entrou foi pelo orgulho, que a palavra fala que quem comesse, o diabo enganou eles, quem comesse aquele fruto seriam como Deus, mas sem Deus. O diabo, ele é astuto. O diabo, o tempo todo, ele tem tentado tirar o povo da presença de Deus. O tempo todo ele tem lutado, o tempo todo ele tem nos afrontado, o tempo todo ele tem colocado dúvida em nossas mentes, ele o tempo todo está dizendo que não precisamos mais da igreja, que não precisamos mais buscar a face do Senhor, que não precisamos mais reunir para glorificar a Deus. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus fala que nós devemos congregarmos, devemos estar unidos. Porque o crente unido é como a pastora falou. O crente quando está unido é como brasas. Quando incendemos uma churrasqueira, um começa na glória daqui, outro aleluia de lá, outro grita do outro lado, e assim vai. Quando vê o ambiente está cheio da glória de Deus. Aleluia. Então o diabo tentou nos enganar, tentou enganar o povo guerreiro. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você nessa noite. Que se por um homem entrou o pecado sobre essa terra, por um homem também entrou a salvação. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra de Deus nos fala: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornaram justos. E hoje aqui nessa igreja, neste domingo, oh glória, eu vejo aqui pessoas justas aqui nessa noite, buscando a face e a presença de Deus. E esse um só, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina, aquele que se faz presente no nosso meio. Aleluia, glória, glória. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 22, também está escrito: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados pela palavra de Deus. Todos serão vivificados pelo Cristo Criador. Aleluia. Glória, glória. A Bíblia, ela nos mostra que o homem, que a mulher de Deus, eles não caem por nada não. Eles não caem por nada. Sempre vai ter um motivo da pessoa cair. E a pastora Rosilene disse isso aqui no altar. Uns culpam pastores, outros culpam missionários, outros culpam o ministério de louvor. Quer sairmos, arruma sempre um pretexto, sempre um motivo. E Deus, ele deixa registrado para mim, para você, para que eu e você que estamos aqui não venha cair no mesmo buraco, no mesmo disse-me-disse. Nós vemos que alguns profetas, homens de Deus no passado, que caíram, homens de Deus que vieram a pecar, que vieram a errar, homens que eram escolhidos e separados pelo Senhor, mas Satanás o tempo todo se levantando, o tempo todo provocando, o tempo todo irando essas pessoas, o tempo todo tirando o foco dessas pessoas. E ele não é assim da mesma forma conosco nos dias de hoje, não. O tempo todo é um confronto de mente, é um confronto: se prossigo, se não prossigo, se eu fico ou se eu não fico, se eu saio eu fico junto. Moisés, lá em Números 20, 11 e 12,
deu uma caída. Por quê? Por causa da sua ira e por causa da incredulidade que ele tinha. Porque Deus deu uma ordem para ele, falou: Moisés, fala para a rocha, que a rocha vai fluir água dela. Mas Moisés, irado pelo povo, perturbando a mente dele, o tempo todo o povo pressionando Moisés. Moisés chega diante daquela rocha, em vez de fazer o que Deus falou, ele bateu na rocha 2 vezes, tornando-se desobediente a Deus, querendo trazer para si a glória, mostrando para todo mundo. Aleluia. E ele falou: porventura não vai sair água daqui? E por esse motivo ele perdeu a mansidão e passou a agir na carne naquele momento, irmãos. Ele não vigiou, como muitas das vezes nós também não vigiamos. Aí nós vamos lá para Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Ele caiu por quê, pastor? Por olhar, ociosidade, abuso de poder. Ele estava ali na hora errada, no lugar errado, com o coração vazio. Porque se ele estivesse na guerra, lutando junto com seus guerreiros, ele não teria tempo para ficar no alto do seu palácio, olhando as coisas dos outros, olhando ali Betseba tomando seu banho no alto da sua casa. E esse foi o motivo. Ele descuidou da vida com Deus, e ele ali fez o quê? Ele abriu uma porta para que o pecado entrasse na vida dele. Assim nós vamos viajando na palavra. Vemos também um homem que, em vez de pedir Deus riquezas, ele pediu Deus sabedoria. Esse homem é Salomão. Está registrado no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4, que ele caiu por compromisso de idolatria. A palavra fala que quando Salomão já era idoso, as suas mulheres o perverteram no seu coração. As mulheres trabalharam na mente dele, e por esse motivo ele se envolveu com aquilo a qual Deus proibiu ele de fazer: idolatrar outros deuses. E o seu coração acabou se desviando para outros campos. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, à noite frequenta culto, de dia está lá no centro de macumba, buscando de guias respostas. Mas como assim, pastor, se eu falar uma coisa dessa? Eu falo que eu já vivi isso. Eu passei por um ano e pouco dentro de um centro de umbanda antes de me converter. E lá eu ficava abismado com aquelas pessoas a qual se vestia de crente, parecia crente, se dizia ser crente. E eu falava com um pai de chiqueiro lá: mas como pode essas pessoas, elas vão na igreja e vêm aqui? É dessa forma que essas pessoas estão agindo. E não são crentinhos, não. São crentes de saião no pé, coque na cabeça. Eu ficava bobo com aquilo. Mas eu não conhecia Jesus. Nem imaginava que um dia eu seria escolhido e chamado e separado para a obra dele. Mas Deus já me mostrava isso antes. E não tem sido, eu creio, nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, está desviada. Está dentro da igreja, mas orando ao contrário à sua vida, à sua casa, à sua família. Gente dentro da igreja fazendo orações para que você venha cair. Não tem sido diferente nos dias de hoje, não. Então nós que estamos de pé, nós temos que prevalecer cada dia mais.
Porque se nós bobearmos, nós desviamos a nossa mente, o nosso coração para outros campos, outros lados. Vamos buscar outros deuses. E quando eu vou mais à frente um pouquinho, eu encontro com o profeta Elias, um homem valente, a qual no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, ele caiu por medo, irmãos. Ele caiu por medo e por cansaço. Elias, todo conhece aqui a história de Elias, um homem que orou aos céus, fogo desceu do céu poderosamente, lambeu todo o altar. Deus respondeu a oração de Elias de uma forma extraordinária. Mas depois do Monte Carmelo, que ele matou os 450 profetas de Baal e mais alguns, Jezabel, aquela mulher, ameaçou, dizendo que pegaria Elias de uma forma a qual ele não passaria 24 horas depois daquele momento que ela ali proclamou. E o motivo que desviou Elias, fez Elias fugir, foi a depressão após a vitória. Elias, ele esqueceu das promessas, irmãos. Ele esqueceu dos propósitos que Deus tinha na vida dele. Ele esqueceu a qual Deus tinha respondido a oração dele. E ele correu com medo das ameaças de pessoas. Quantas pessoas têm me ameaçado? Quantas pessoas querem que eu feche essa porta, irmão? Eu vou fazer como Elias. Eu vou ser um cagão, medroso, por falta de, por calúnias, por questão de daqui, de vida. Olha, irmãos, quem me conhece e que me justifica é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Deus já tinha avisado que ele ia fazer uma limpeza nessa igreja. Isso aqui para mim, irmãos, não é novidade. E ele falou que traria outras pessoas querendo trabalhar na obra, sinceramente, querendo fazer a obra dele. Mas muitos, Zé Carlos, pastor, dá mais ouvido à voz das pessoas que estão perdidas aí fora, sem rumo, do que a voz que sai aqui do altar. Então, por esse motivo, a depressão do pós-vitória fez com que Elias esquecesse das promessas dele, mas eu não esqueço das promessas. Eu lembro de todas as promessas de homens e mulheres de Deus que já visitou essa igreja e falou que Deus tem um projeto grande. Então eles são mentirosos. Então nos lugares que eles falaram que a gente ia, era mentira deles. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Mas também tem muitos Jonas por aí. Muitos Jonas vivendo na desobediência e no orgulho. Deus falou com Jonas: Jonas, vai para Nínive. Mas Jonas fugiu para Tarso. Por quê? Ele não queria perdoar os seus inimigos. Coração duro, vontade própria, vontade dele acima das vontades de Deus. Onde está a sua vontade, irmãos? Onde está a minha vontade? Será que a minha vontade está acima das vontades de Deus? Se a minha vontade, irmãos, como homem, seria largar tudo e ir embora para minha casa, esquecer que existiu o bairro Maria Gorete, São Marcos, esquecer esse tempo que aqui estive, mas eu não vou. Eu só vou sair daqui no dia que Deus permitir. Falou: você vai fechar agora você vai para outro canto. Glória a Deus. Mas enquanto Deus estiver comigo nessa casa, eu vou estar. Aleluia. Como o pastor Geraldo chegou aqui e disse: se houver 2 ou 3 no meu nome ali, eu estarei no meio de vós. Glória a Deus. O que nós não podemos de perder a presença, é a essência, é a glória, é o poder, é a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio e nas nossas vidas. Ou só queremos servir a Deus quando tudo vai bem? Quando o caixa da igreja está bem, está gordo para pagar o aluguel da igreja e comprar as coisas que a igreja precisa? Ou só vamos servir a Deus quando a igreja está lotada? Inchada, lotada não, eu falo igreja inchada. Porque muitos que incham a igreja, incham em busca de revelação, incham em busca de prosperidade,
poucos vêm para a casa de Deus para ouvir a revelação dentro da palavra gloriosa de Deus. Por isso que estão como estão. Qualquer ventinho sopra quer sair da igreja. Qualquer ventinho que dá, não quero mais ir lá. Porque aqui nós pregamos a palavra da verdade. Eu prego com sinceridade aquilo que está dentro da palavra que Deus me revela. No Novo Testamento nós temos um homem também que caiu, chamado Pedro. O homem acalmou diante de Jesus por 3 anos e meio. Pedro, ele caiu por medo e por autoconfiança. Jesus disse: Pedro, tu irás me negar por 3 vezes. Pastor Zé Carlos, ele virou e disse: Senhor, como mesmo eu vou te negar por 3 vezes? Jesus disse para ele: olha, Pedro, enquanto o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, mesmo que todos neguem Jesus, eu peço para vocês nessa noite aqui: não negue a Cristo. Não negue a esse Deus poderoso a qual você tem servido. Aleluia. Não negue a Jesus por nada. Porque se eu negar Jesus, é eu baixar essas portas e ir embora para minha casa. Aí eu estou negando as promessas que Ele me prometeu. O motivo de Pedro foi confiar em si mesmo e não vigiar. Ele confiou no seu próprio eu, dizendo: Senhor, eu jamais negarei o Senhor. E a palavra fala que os 3 motivos que mais derrubam profetas e servos de Deus, primeiramente, irmãos, é o orgulho. Eu consigo sozinho, não precisa de ninguém, é eu sozinho consigo. Provérbios 16, 18 fala: a soberba procede à ruína. A outra é o descanso espiritual. A pessoa fala: vou orar mais não, vou subir no monte mais não, vou ler Bíblia mais não, vou vigiar mais não, o jeito que tá bom. Mas esquece que lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, a palavra de Deus fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então nós não podemos deixar portas abertas para que o pecado não confessado, para que o pecado da amizade errada, olhar para o lado errado. Tem muita gente tirando outras pessoas da presença de Deus, da casa de Deus, por conversinhas, por palavrinhas. Aonde está a sua fé? Aonde você está ouvindo? O que sua boca tem ajudado a falar? Nós, como cristãos, nós temos que vigiar. Nós não podemos deixar portas abertas, porque pecado não confessado, irmãos, essas amizades erradas, olhar errado. Lá em Eclesiastes 18 fala: quem abre uma cova cairá nela. Meu Deus, eu estou falando, não, é a palavra de Deus. Quem abre uma cova cairá nela. Aleluia. Mas preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Todos esses profetas, eles caíram, mas Deus não descartou nenhum deles. Deus não descartou nenhum deles, e Deus jamais vai nos descartar. Davi pecou, mas você vai lá no Salmo 51, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque lá no Salmo 51, ele se arrependeu. Pedro chorou.
E ele foi resgatado e pregou em Pentecostes ali, e mais de 3.000 almas ele ganhou para Cristo. Aleluia. Mas Cristo, quando teve encontro com Pedro, Cristo falou com ele: olha, Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Pai, tu sabes que eu te amo. Então sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Houve arrependimento, houve lágrimas, e Pedro chorou e foi restaurado. E ali onde que ele pregou, o céu se abriu, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Elias, o anjo chegou lá, levou para ele pão e água. Elias comeu, deitou de novo, foi dormir. Aí você vai lá na palavra, você vê falando que o anjo do Senhor já é diferente, não era um anjinho, já era o próprio Jesus, levando para ele pão e água, e dizendo: coma, beba, e prossiga por 40 dias e 40 noites. E Elias, depois ele foi levado ao céu, numa carruagem de fogo. Amados, lá em 1 Coríntios 10:12, a palavra de Deus nos ensina: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Gálatas 6:1 está escrito: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais o restauram com o espírito de mansidão. Aleluia. Agora, para mim e para você hoje, aleluia, Deus, irmãos, Ele não está procurando mulheres maravilhas. Deus não está procurando super-homens. Deus está procurando homens quebrantados, dependentes, que diga todo dia: Senhor, em Ti eu confio, meu Pai. Glória, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Deus está procurando pessoas que confiem nele, que acreditem nele, que creem que nós somos falhos no andar, nós somos falhos no nosso caminhar, mas que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. No Salmo 37:24 está escrito: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela sua mão. Porque aquele que começou a boa obra em você, meu irmão, ele vai completá-la para aquele que crê, para aquele que acredita nesta palavra. Isso não é para pouco. Aleluia, Deus. É para Deus a palavra melhor. Aleluia. Porque o mundo, irmãos, o mundo é pecaminoso. Aí veio o que? A promessa de Deus através do profeta Isaías. O mundo vivia em pecado. O mundo vivia em situações difíceis. Por que eu estou dando essa introdução? É para mostrar para vocês que nós, como os antigos profetas de Deus, escrito na palavra de Deus, também fomos sujeitos a cair, sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Porque não é porque eu sou pastor que eu sou um super-homem. Não é porque vocês são pastores, cantores, vocês são super mulheres, maravilhas, homens, que não erram. Então somos sujeitos a erros, irmãos. Somos sujeitos a falhas em todas as áreas das nossas vidas. Nós erramos dentro do nosso lar com a nossa esposa. Nós erramos no nosso trabalho com os nossos amigos de trabalho. Nós erramos na escola com o professor, com o diretor, com os amigos da escola. Nós erramos dentro da igreja também, com os pastores, com os irmãos aqui. Todos nós, irmãos, não somos, ninguém de nós aqui é super perfeito. Mas foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. E para quando Jesus Cristo veio ao mundo, lá o profeta
profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. O profeta Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que veio de uma virgem chamada Maria para ser o salvador dessa terra, para ser o salvador de todo esse planeta, para nos mostrar e direcionar o caminho a qual nós devemos andar e prosseguir. E quando esse homem nasceu dessa virgem, ele veio, e ali ele foi crescendo. O rei Herodes abriu uma lei para matar-se todas as crianças. Jesus desde pequeno já era perseguido. Maria e José tiveram que fugir com ele, e ali foi passando o tempo. Jesus foi crescendo. Jesus com 12 anos ele já ministrava dentro do templo, ensinando e mostrando para aqueles professores teológicos uma sabedoria tão grande que nem eles mesmos sabiam de onde vinha. E o próprio Jesus ali foi esquecido pela sua mãe e pelo seu pai. Mas aí o tempo foi passando, os anos vieram. Jesus fez 30 anos. E Jesus foi batizado por João Batista. E Jesus ali batizado, uma voz do céu veio e disse àquelas pessoas que ali estavam: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E sobre ele diz a palavra de Deus que veio uma pomba em forma de uma pomba, o espírito em forma de uma pomba, e pousou sobre ele. E ali o conduziu no deserto por 40 dias e por 40 noites. E ali Jesus foi tentado. Vou adiantar a palavra porque a hora voou. E ali a hora passou muito rápido. E ali Jesus foi tentado. Mas o diabo conhece a palavra, conhece a Bíblia, e veio lutando com Jesus através da palavra. Mas Jesus vinha e vencia ele na palavra. Jesus saiu dali vencendo o diabo através da palavra. E ali Jesus começou o seu ministério. Jesus começou ali a andar e escolher homens e mulheres incapacitados para que pudesse segui-lo, para que pudesse ensinar, para que pudesse mostrar para eles como eles fariam após a sua morte. E esses homens, chamados apóstolos, esses homens viram Jesus operando maravilhas, expulsando demônios e curando enfermos, ressuscitando mortos após 4 dias, acalmando tempestade, andando sobre o mar. Esses homens viram Jesus fazendo tantas maravilhas que eles ficaram de boca abertos. E esse mesmo Jesus, ele não parou de operar milagres, ele não parou de operar as suas maravilhas, não. Ele continua nos nossos dias de hoje fazendo aquilo a qual nós buscamos dele. Porque em João 14:12 fala que obras iguais a dele e outras maiores no nome dele nós faríamos, para que o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos. Mas muitos de nós temos perdido a fé. Muitos de nós mesmos temos achado incapacitado de poder orar para o enfermo ser curado ali na hora. E eu tenho subido ao monte, descido o monte, irmãos, buscando de Deus a renovação dos meus dons, porque os dons não é do homem, é do Espírito Santo. Então muitas vezes esses dons ficam enterrados dentro da gaveta. Eu estou pedindo a Deus, buscando de Deus, para que traga esses dons para fora de novo, para quando as minhas mãos serem estendidas, não sejam as minhas mãos, mas sejam as mãos do Senhor, operando, curando, libertando pessoas desse lugar. Porque muita gente, irmãos, precisam de ver hoje em dia um milagre acontecer. Muita gente precisa de perder a incredulidade. Muita gente não vem mais à casa de Deus por causa que na casa de Deus e lá fora está quase a mesma coisa, e nós temos que fazer a diferença. Mas como fazer a diferença? É buscando de Deus o renovo, a transformação interior, mudança de caráter, mudança de visão. Isso tudo eu tenho buscado do Pai, e aos poucos Ele tem me adaptado, Ele tem me concedido isso, e eu creio que os meus olhos verão ainda
Pessoas entraram em cegas aqui e saíram daqui enxergando. Pessoas entraram aqui surdas, saíram daqui ouvindo. Pessoas saíram daqui mudas, saíram daqui falando. Coisas andando aqui de dentro. Porque eu creio que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. Deus não mudou, quem mudou somos nós que mudamos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então os discípulos viram isso tudo. E Deus mesmo fazendo o bom, pastor Geraldo. Deus mesmo operando maravilhas, eles procuravam matá-lo. Eles procuravam destruí-lo. Eles procuravam acabar com a vida dele. Eles tentaram de toda forma exterminá-lo da terra. Porque cada dia mais crescia. Cada dia mais a multidão o buscava. E isso estava ofuscando os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Eles estavam perdendo para Jesus. E eles não queriam isso. Porque eles acharam grandão, acharam melhor, acharam que eles eram tal. E isso começou a incomodar eles. Até que Jesus foi preso, levado à morte, traído por uma pessoa que andava do lado dele ali o tempo todo. Aleluia. O Judas. E não é diferente nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que batem nas nossas costas. Pastor, você é benção. Pastor, eu estou contigo. Pastor, estamos juntos. Dá nada, irmãos. Dá nada. Aprendi muita coisa esse período aí, irmãos. Esse período de 30 dias aí, Deus me mostrou, me revelou tanta coisa na hora daquele monte. Tantas coisas, irmãos. Tantas coisas o Senhor me revelou, tem me revelado ainda, porque eu ainda estou buscando. Eu e a pastor Luzia. Pastor Luzia, quando voltar para essa igreja aqui, isso aqui vai pegar fogo, irmãos. Aleluia. Mas muito está pensando, ela não vai voltar mais. Vai ficar estreito Satanás ficar aqui ainda. Eu creio. 70 dias de monte, irmãos. Não é 7 horas de monte, não. Não é 7 semanas, é 70 dias. Chovendo, sol. Está lá para o monte lá agora. Frio já passou. Frio, nossa. E nós levantamos às 4h30 da manhã. Estava lá. Então muitos não estão entendendo o processo de nada. Ninguém está entendendo nada. Mas vai entender depois. Depois vai entender. Mas enquanto isso eu estou aqui. Firme. Buscando, orando. Aleluia. Clamando. E sei que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio ainda. Mas só para aqueles que perseverarem. A palavra de Deus só vai receber a coroa da vitória quem perseverar até o fim. Verdade. Aleluia. E eu estou aqui. E tem uns remanescentes aqui. Um dia eu falei aqui. Um dia vai estar eu, meu pai, e mais um aqui. Não sei se era Isabela, aqui, da família. E a palavra falou assim, está se cumprindo. Cátia. Mas o que não pode faltar na igreja, sabe o que é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ai, glória a Deus. Esse aí que eu pode. Se ele falar assim, eu não estou mais com você, eu baixo as portas. O dia que ele fala assim, pastor Magoré, não estou mais contigo. Tchau, Maria Gorete. Tchau, povo. Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Mas enquanto ele estiver comigo, aqui eu estarei em nome de Jesus. Aleluia. E eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Em nome de Jesus. É os remanescentes. É os que têm fé. É os que acreditam. É os que não põem dúvida na mente. Que o diabo está soprando tanta coisinha, irmãos. Até de ladrão está me chamando, pastor Zé Carlos. Eu queria saber do que eu roubei. Se aqui nem dízimo a gente cobra. Aqui quem doa dízimo é quem quer. Aqui não tem esse negócio de se não der, vai para o inferno, está roubando de Deus. Aí fala que eu roubei, nem era tesoureiro da igreja. Passei sempre tempo para cá. Até isso meu nome está rolando aí. Estou vendo falar aí. Eu gostaria de saber quem está falando, que aí a gente pega a calúnia. Vai lá na delegacia, abre a calúnia. Agora você vai provar. Você vai pagar. Está falando, você tem que provar. E levantar a calúnia e falar, sai espalhando para um, para outro, para outro. Faço para que você provar. Em nome de Jesus.
Mas eu não estou preocupado com isso, não. Quem me justifica é Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Eu sei do meu caráter, eu sei quem eu sou. Então eu não preciso me ficar justificando para outras pessoas. Mas para terminar, Jesus é levado à morte. Jesus é morto. Jesus pregou a sua volta. Mas parece que os ouvidos das pessoas estavam tapados. O ouvido das pessoas não ouvia aquilo que Jesus profetizava para eles, que ao terceiro dia ele voltaria. E Jesus é levado à morte na sexta-feira. Passou sexta, passou sábado, veio o domingo, a qual ele disse que ressuscitaria. E a palavra fala que eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou a eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais é? E lhes disseram, as quais disseram a respeito de Jesus de Nazaré. O Senhor não está sabendo daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus aconteceu com ele, da forma que mataram ele. E Jesus, naquele momento, irmãos, fecharam a visão daqueles homens que eles não puderam reconhecer que era Cristo que estava do lado deles. E a palavra fala que já a caminho, já estava tarde. Jesus fez que ir embora, e eles viraram para Jesus e falaram: olha, já está tarde, convinha que tu dormes em nossa casa. E lá Jesus achou graça e lá entrou. E lá ao ceiar ali, ao alimentar, Jesus partiu o pão. E no partir o pão, a visão daqueles homens vieram à tona. Porque só Jesus partiu o pão e orava daquela maneira. E no partir do pão, eles viram que quem estava com eles era Cristo. E quando eles viram que era Cristo, eles ficaram maravilhados, mas Cristo foi embora. E eles, ansiosos por ter visto Cristo, eles voltaram para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, anunciou àqueles discípulos que lá estavam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Aleluia. E quando eles conversavam ali, eufóricos, atônitos, por aquela palavra, aquela mensagem que Jesus tinha voltado, Jesus aparece no meio deles. Jesus fala com eles: olha, por que estão atônitos? Por que estão espantados? Sou eu mesmo, sou eu Cristo. Olha as marcas das minhas mãos, olha as marcas dos meus pés. Toque, porque o espírito não pode ser tocado, mas eu estou vivo, eu ressuscitei. Aleluia, glória a Deus. E para chegar mais à frente, Jesus disse para eles assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Que eu estou com fome, fiquei 3 dias de jejum. Aí eles falaram assim: olha, nós temos um bocado de peixe e um favo de mel. E Jesus pegou, e ali Jesus alimentou. E por essa terra, Jesus ainda se apresentou a mais de 500 pessoas, até que Jesus voltou aos céus. Então, Jesus, irmãos, sempre estará conosco. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Liga lá. Irmãos, vamos para a segunda parte da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Já desliguei o YouTube aqui, vamos ligar o dela.